E nós aqui, refletindo um pouquinho nessa palavra, gente, esse é um momento de muito temor, porque nós nos propomos a abrir a Bíblia, nós nos propomos a abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz do Todo-Poderoso. A minha oração é que eu esteja sendo usado por isto e para isto. Muitas vezes, as palavras são somente palavras. Ou seja, ouvimos alguém falar porque estamos com os nossos ouvidos abertos. Ou seja, mesmo se você fechar os seus ouvidos com os seus dois dedos, mesmo assim você vai ouvir. Mas que não seja esse o nosso espírito aqui, de simplesmente ouvir o pastor. Não, o que nós estamos pretendendo aqui é abrir a Bíblia e conversar um pouquinho sobre aquilo que Ele mesmo disse para que nós fizéssemos. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, capítulo 4, versículo 24. E aí, a gente já vai estar diante da palavra do Todo-Poderoso, do Cristo Jesus. E essa palavra é uma palavra extremamente importante, porque ela fala de adoração. Jesus estava conversando com a mulher samaritana, e a mulher samaritana relacionava a adoração a lugares. A mulher samaritana relacionava a adoração a eventos, a momentos tão somente. Mas Jesus, ele ressintoniza a mulher, e é impressionante como essa mulher capta a palavra de Jesus. E a demonstração do quanto ela captou bem essa palavra de Jesus, é que ela foi falar para os samaritanos, acerca de quem ela tinha encontrado. E esses samaritanos foram ao encontro de Jesus, e tiveram um encontro com aquele que é a verdadeira adoração. É incrível como a mulher captou aquela palavra de Jesus. Então, que nós possamos estar captando essa palavra de Jesus, não é? Quando Jesus disse ali no meio da conversa da mulher samaritana, que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É isso que você tem na sua Bíblia aí, não é mesmo? Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E nós temos aí conversado vários domingos sobre a verdadeira adoração, porque a verdadeira adoração é o alvo das nossas atenções. Ela precisa ser o alvo das nossas atenções por um simples motivo: nós nos distraímos com facilidade. Nós absorvemos as nossas mentes, os nossos corações, em coisas do aqui e agora, de maneira muito fácil. Muitas vezes nós fazemos o que fazemos de maneira mecânica. Você já se pegou indo de um lugar para o outro, com seu carro, por exemplo, que é mais rápido, não é? 20 minutos de caminhada daqui até Vila Mariana. Isso já aconteceu várias vezes comigo, por isso que eu cito daqui até Vila Mariana. Quando você chega lá, você pega, nossa, eu não percebi que eu passei em tais lugares. Você já pensou, já se pegou nessa experiência? Muitas vezes a nossa mente não está ligada nem no lugar em que nós passamos. Então é muito fácil nós desligarmos da verdadeira realidade. Então essa palavra de Jesus, que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, é importante nós ressintonizarmos a nossa vida
e não permitir que as nossas atitudes, as nossas ações sejam mera formalidade, mero mecanicismo, fazendo as coisas de maneira mecânica. Então, essas reflexões que temos feito, em que esse versículo 24 do capítulo 4 de João tem sido a marca, e esse versículo tão curto, tão fácil de decorar, ele é relacionado com tantos outros textos das Escrituras Sagradas, com tantas ideias das Escrituras Sagradas. Por isso, nós podemos ficar um monte de tempo conversando sobre João 4, versículo 24. Podemos ficar conversando muito tempo sobre esse texto que fala que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Não é mesmo? Tudo isso, irmão, só para, quem sabe, capturar a tua atenção e o teu espírito, e o nosso coração e o nosso espírito para estarmos sintonizados com isso. E essa verdadeira adoração tem a ver com a verdadeira espiritualidade, que a nossa espiritualidade não seja uma espiritualidade genérica, como aquela que toma conta do coração de todo ser humano, quando busca deuses, porque ele incessantemente busca alguma coisa que o complete, e nunca acha, e o que completa o coração do homem é o próprio Deus, e a cruz de Cristo no coração. Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia em outros textos que nós vamos relacionar no tempo de hoje, neste dia. Um deles está em Jó, capítulo 7, versículo 5. Olha só por que nós precisamos fixar as nossas atenções nesse trabalho, nesse esforço. Capítulo 7, versículo 5 de Jó. Depois, você vai para o capítulo 13 de Jó, versículo 27 e versículo 28. Abriram aí? Jó é antes de Salmos. Olha só o que esse texto diz. Olha a colocação de Jó, e veja, tente visualizar onde você entra nisto. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. Depois no capítulo 13, ele diz: também prendes os meus pés com correntes, observas todos os meus caminhos, e traças limites à planta dos meus pés, e apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome, e como a roupa que é comida pela traça. É interessante como nós não nos caracterizamos assim, não é? Nós não nos caracterizamos como Jó está se caracterizando ali, mas é exatamente isso que nós somos. Que pena que muitas vezes nós deixamos de perceber isto. Mas eu vou pedir também que você abra em Isaías. Se a palavra de Deus não nos falar, nada mais nos fala. Capítulo 6 de Isaías. Ali nos primeiros 3 versículos, esse texto é bastante conhecido pela visão que Isaías teve do trono, e a atitude dele, a percepção dele, quando ele diz ali: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia
de sua glória. Por isso, especialmente, que Isaías disse e que Jó disse, a expressão do salmista no Salmo 96 é bastante compreensível, versículo 9 que diz: adorai a Deus na beleza da sua santidade. Algumas versões, como a NVI, fala no esplendor da sua santidade. Adorai a Deus na beleza, no esplendor de sua santidade. Tremam, que tem a ver com esse reverente temor, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Gente, esses textos mostram para nós, são convincentes para nós o suficiente para focarmos a nossa atenção na verdadeira espiritualidade e fazer as adequações necessárias, não nos desculpando, mas nos avaliando, não nos avaliando positivamente, porque nós não temos muita coisa para sermos avaliados positivamente, mas nos avaliando criticamente, principalmente à luz do que Jó disse ali no capítulo 7, versículo 5, e depois no capítulo 13, versículo 27 e 28. Por isso, tem sido importantes as nossas reflexões sobre a verdadeira espiritualidade, porque caso contrário, nós estaremos perdendo tempo, lendo a Bíblia, perdendo tempo, participando de culto, perdendo tempo, ensaiando, perdendo tempo, cantando, perdendo tempo, nos encontrando nos pequenos grupos, perdendo tempo, exercendo a fé cristã, perdendo tempo vivendo em comunhão. Percebe? Nada disso, tudo isto precisa valer a pena. E só vale a pena quando nós entendemos o significado da verdadeira espiritualidade. E nós começamos a mencionar, como sendo a verdadeira espiritualidade, uma expressão de um dos maiores teólogos do século XVIII, um dos maiores avivalistas americanos, chamado Jonathan Edwards, no século XVII, final do século XVII. Ele diz que a verdadeira espiritualidade é a forte. Realce esse forte, coloque esse forte em negrito, coloque esse forte em caractere 20, perto do restante que é caractere 11. A verdadeira espiritualidade é a forte inclinação da alma, e ela é manifestada nos pensamentos, ela é manifestada nos sentimentos, é manifestada na vontade, é manifestada na ação, na direção de Deus. E isso só pode acontecer sob a orientação e o direcionamento do que Jesus fez na cruz. E aí entra aquilo que nós já vimos há 2 domingos atrás, que essa forte inclinação da alma positiva, como verdadeira espiritualidade, ela é motivada pela habitação permanente do Espírito Santo. Não é uma habitação rápida, é uma habitação permanente, do Espírito Santo de Deus, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 9, essa habitação do Espírito Santo, gente, eu estou tentando falar devagar, que é para a gente ir deglutindo aos poucos tudo isso, sabe? Essa habitação do Espírito Santo, essa marca da promessa que nós cantamos, ela produz um novo princípio de vida. Ou seja, nós não podemos continuar como estamos. A palavra exercendo ação, e essa habitação do Espírito sendo permanente, ela nos muda, ela altera o nosso status, ela mexe com os nossos princípios, com a nossa ética, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas vontades.
Não tem sentido a habitação do Espírito Santo ser permanente e nada mudar na nossa vida. Essa habitação do Espírito Santo, que produz um novo princípio, ela transfere santidade de vida. Essa habitação do Espírito Santo faz com que todas as coisas tenham um novo sentido, um sentido espiritual, não um sentido humano, um sentido natural das coisas, porque nós não somos mais pessoas naturais na sua essência, nós somos pessoas espirituais na sua essência. Portanto, o primeiro grande sinal confiável dessa graça verdadeira, dessa espiritualidade verdadeira, dessa adoração verdadeira, é a presença do Espírito Santo vivendo em nós. Gente, nós precisamos capturar isso. Gravem isso, gente. Gravem isso. Isso não acontece naturalmente, tá bom? Isso acontece debaixo de muita luta conosco mesmos. Luta conosco mesmo significa insatisfação conosco. Significa nós não passarmos as nossas mãos nas nossas cabeças dizendo coitadinho de você. Mas significa nos submetendo aos rigores da crítica de nós mesmos. Isso é bastante difícil. É aí que a gente vai conseguir colocar em prática um pouquinho mais, ou tentar viver um pouquinho mais, a beleza da santidade. Ali no texto do Salmo 96, versículo 9, quando diz, adorai a Deus na beleza da sua santidade, o que ele quer dizer com isso? É isso a que nós queremos chegar. O que o texto quer dizer com isso? Salmo 29 também vai nessa direção. Existem, enfim, vários textos das Escrituras que nos exortam, nos ensinam a adorar a Deus na beleza da sua santidade. O que significa isto? Então nós precisamos desse pano de fundo, percebe? Nós precisamos desse contexto. Salmo 96 fala isso, Salmo 29 fala isso, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29 fala isso, e a NVI transforma esse na beleza da sua santidade, no esplendor da sua santidade. São linguagens difíceis da gente interiorizar, da gente representar. Nós somos seres muito representativos, a gente quer que as palavras representem um pouquinho mais, além do que elas significam simplesmente por palavras. Por isso, precisamos desse esforço, precisamos dessa força, precisamos dessa busca, buscando ao Senhor e a força do seu poder, para poder entender o que significa adorar a Deus na beleza da sua santidade. Que essas não sejam meras palavras que entram nos nossos ouvidos sem cair para o nosso coração. E o grande esforço para entendermos o significado da beleza da santidade é para poder nos aproximar dessa adoração perfeita. É isso que vai fazer com que a gente entenda um pouquinho mais o que Jesus disse, que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Percebe como isso tem o quanto isso tem de espiritual e o quanto isso tem de reflexão profunda dessa forte inclinação da alma? Dá para a gente entender também o que Jonathan Edwards disse. Buscar entender a beleza da sua santidade, aí é que a gente vai entender um pouquinho mais o porquê que nós lemos Jó. Quando nós buscamos entender a beleza da santidade, nós começamos a entender um pouquinho quanto nós somos corruptos. E o inverso também é verdadeiro. Quando nós entendemos um pouquinho mais a nossa corruptibilidade, o quanto nós somos pó, o quanto nós somos essa carne podre, o quanto nós somos esse emaranhado de carne, cheio de pus, sabe?
É para a gente tentar entender mesmo, sabe? Quem nós somos. Aí a gente vai conseguir entender um pouquinho mais o que significa adorá-lo em espírito e em verdade. A gente vai conseguir entender um pouquinho mais o que significa viver na beleza da sua santidade. Quando nós olhamos aquele texto de Isaías no capítulo 6, quando Isaías viu essa glória de Deus, o texto é bem claro em dizer para nós o que ele sentiu, essa pequenez que ele sentiu. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto, sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os pés, e com as 2 voava, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, olha só a expressão dele: ai de mim, estou perdido. Por que Isaías disse isso? Porque ele se viu como uma carne podre. Ele viu essa santidade de Deus, porque ele percebeu o quanto ele era pó, o quanto ele era pequeno. Ele percebeu a diferença entre o pecado do homem e a santidade de Deus. Isso é que fez com que ele dissesse: ai de mim, estou perdido. Quantas vezes nós nos sentimos assim diante de Deus? Se nós não nos sentimos assim, é porque nós não conseguimos entender a beleza da santidade, é porque nós não conseguimos entender o que significa adorar em espírito e em verdade. Nós só vamos conseguir adorar em espírito e em verdade o nosso Deus, quando nós nos colocarmos onde nós precisamos estar. Nós passamos demais as mãos sobre a nossa cabeça, nós nos achamos bons, nós nos achamos justos, ou não? Nós nos achamos justos, a ponto de nós olharmos para as outras pessoas e desejar que as outras pessoas sejam iguais a nós, ou criticar as pessoas, porque nós entendemos lá no fundo que as pessoas não são justas, porque não pensam como nós. Gente, isso daí não é minha, não é sua, só é nossa, é uma característica nossa. Esse sentimento de Isaías foi esse sentimento de inadequação, e foi esse sentimento de inadequação que fez com que ele pudesse visualizar o trono. Você concorda que Isaías estava adorando a Deus em espírito e em verdade aqui? Estava adorando em espírito e em verdade mais Jó do que os amigos de Jó. Ok, Jesus levou na cruz essa nossa carne podre, sim ou não? Por isso, a nossa existência espiritual depende dele, depende de Cristo. Portanto, buscar entender a beleza da sua santidade significa entender o quão nós somos corruptos. E quando nós olhamos para Isaías, nós percebemos o quanto nós somos inadequados diante de Deus. Por isso é que os judeus caracterizavam isso, não que eles tivessem, muitas vezes eles sentiam isso de maneira hipócrita, eles se jogavam cinza e terra sobre as suas cabeças, e se vestiam de saco. Tudo isso para mostrar essa intangibilidade do homem diante da santidade de Deus, que nós temos dificuldade de enxergar. Portanto, este entender e viver a beleza da santidade passa por perceber o quanto nós somos inadequados diante de Deus. E quando nós olhamos essas expressões de Jó: meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. E no capítulo 13 dizendo que ele entendia, apesar de eu ser como uma coisa podre,
que se consome como roupa que é comida pela traça. Gente, como é importante nós estarmos nos colocando no nosso lugar. Nós somos colocados, o ser humano ele tenta se colocar sempre num patamar muito elevado, inclusive na mesma posição de Deus, ou às vezes numa posição mais elevada em relação a Deus. Esse é o ser humano corrupto, que confia muito mais na sua racionalidade. Essa beleza da santidade de Deus, ela é infinita. Assim como é infinito o poder do pecado. Olha só o que eu estou relacionando aqui, irmãos. A bondade, a beleza da santidade de Deus é infinita. Assim como os nossos pecados e o poder do pecado é infinito. Olhem só o quanto nós estamos distantes de Deus. Esse homem que muitas vezes a gente fala, eu sou bom, eu não mereço isto, eu não mereço o que estão fazendo comigo, não é? Entender a beleza da santidade passa por nos colocar no nosso lugar. Quanto mais conseguimos ver essa diferença, mais precisamos cuidar do nosso pecado, mais nós ficamos estimulados a ser santos, mais nos incomodará. E aí falando como Pedro, ali no capítulo 1, versículo 15, quando ele diz, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E quando Paulo, no capítulo 12 de Romanos, aí eu só estou citando, não estou nem pedindo para os irmãos irem lá, porque são textos assim mais conhecidos. Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí nós estaremos mais próximo do que da expressão daquilo que nos ensina Jesus, que nós estejamos adorando em espírito e em verdade. Percebem como não é assim? Espírito, vamos lá, vamos adorar em espírito e em verdade, sabe? Oba, tudo é festa, vamos entrar no trono de Deus assim como está, como estamos, como estou. Nada. Jesus já chamava a atenção dos fariseus, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Gente, Jesus falava isso para os fariseus, que eram pessoas ligadas à religião, e não pode falar isso para nós, quando nós não somos diferentes. Gente, nós somos como sepulcros caiados. Lá dentro de nós está tudo aquilo que é mencionado em Gálatas no capítulo 5. Abra sua Bíblia aí em Gálatas. Por que nós mencionamos sempre esse texto? Porque esse texto mexe com a nossa estrutura, nos faz ver a nossa verdadeira estrutura. Versículo 19, capítulo 5 de Gálatas, versículo 19, ora as obras da carne são conhecidas. Olha só o que tem dentro de nós. Gente, nós, eu disse nós, ninguém se safa disto. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Essa é a estrutura do ser humano. Por isso é que Jó disse o que disse, ali no capítulo 7, versículo 5, e no capítulo 13. Por isso. Quanto mais nós vermos em nós essa diferença entre nós e o santo dos santos,
mais nós vamos conseguir adorá-lo em espírito e em verdade. Um pastor, um teólogo muito daquela linha espiritual, aquele cara ungido, tido como ungido, chamado Arthur Pink, ele mostra algumas características da beleza da santidade. Ele diz assim, olha, a beleza da santidade é imperceptível para o homem natural. A beleza da santidade, a beleza do esplendor, o esplendor da santidade de Deus, ela não é percebida pelo homem natural. Dá para a gente perceber que não é percebida mesmo. O homem não percebe, ele é homem natural, ele não percebe as coisas espirituais. Aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2. O homem natural não tem olhos para as graças espirituais, porque ele não tem a beleza da santidade enraizada em seu coração, porque não tem o Espírito. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a marca da promessa, então nós temos enraizado no nosso coração a beleza da santidade, o esplendor da sua santidade, enraizado. Ou seja, nós temos tudo no nosso coração para potencializar isto. Essa é a questão, é potencializar, que é potencializada pela santidade, pelo ser santo, que é potencializada pela consciência da nossa inadequação, assim como Isaías foi conscientizado pela sua inadequação quando ele se defrontou com a santidade, ou ele se defrontou com a santidade e viu a sua santidade, porque ele percebeu a sua inadequação. Percebe? É um caminho de dois, é uma via de duas, é uma via dupla aí, de dois sentidos. Então é imperceptível para o homem natural. A beleza da santidade está enraizada no coração do homem espiritual, permitindo que ele perceba onde está e o que ele é. Então, se nós tivermos a marca da promessa, se o Espírito Santo está habitando em nós com qualidade, está habitando em nós nas várias áreas da nossa vida, Ele mesmo vai nos mostrar, porque Ele é luz, e vai aclarar todos os cantos sujos do nosso coração, que tem. O Espírito Santo, que é luz, vai aclarar para nós os cantos sujos do nosso coração. E aí a gente vai perceber, isso tem a ver com santidade. Percebe por que a gente precisa ser santo? Percebe por que a gente precisa buscar? Percebe por que a gente precisa ler a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para nos guiar. Salmo 119, 105 fala isso. Em terceiro lugar, Arthur Pink diz que a beleza da santidade de Deus é permanente e satisfatória. A beleza natural não permanece e também não satisfaz. Com o tempo, o homem se enfastia, se enjoa, até do que é belo. Isso é o homem natural. Em quarto lugar, ele diz que a beleza da santidade de Deus exige que o glorifiquemos. A beleza da santidade, que é percebida quando nós nos achamos como nós realmente somos, quando nós nos vemos como nós somos, assim como Jó se viu como ele realmente era, aí nós vamos poder glorificá-lo. Quando a gente fala, Senhor, o que eu mais desejo é exaltá-lo e glorificá-lo. Não é mesmo? Nós não falamos isso sempre? Mas isso não podem ser só palavras que saem na nossa boca, elas precisam ser expressões de vida. Por isso, gente, essa palavra não é uma palavra do pastor para vocês, é uma palavra de Deus para nós. Para nós. Para nós como igreja, é a igreja de Jesus reunida aqui, olha que bonito, a igreja de Jesus reunida, não em torno de uma palavra humana, mas em torno de uma palavra que vem de Deus. Por isso é que a gente cita, por isso é que a gente vai lá, por isso é que a gente busca, por isso que a gente pede para que o irmão abra aqui, abra ali. Por quê? Porque Deus falando ao nosso coração.
Glorificar a Deus significa dar vazão aos frutos do Espírito, aí voltando lá para Gálatas, quando no capítulo 5, versículo 19, ele diz o fruto da carne, no versículo 22 e 23 ele fala fruto do Espírito. Então, glorificar a Deus na beleza da sua santidade significa dar vazão aos frutos do Espírito Santo. Quando ele diz ali, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que precisamos realmente é entender o que nós lemos. Às vezes a gente não entende, às vezes são meras palavras que entram nos nossos ouvidos e mal chega na nossa mente, porque nem racionalmente a gente consegue entender, quanto mais espiritualmente. Como precisamos de Deus, gente, como eu preciso de você, como eu preciso das suas orações, como nós precisamos de nós, como nós precisamos das nossas orações. Carne podre, olha para sua mão, carne podre, carne podre. Adorar a Deus na beleza da sua santidade significa ter consciência da santidade absoluta de Deus e do quão absoluto somos em pecado. E adorar a Deus na beleza da sua santidade significa viver, não se conformando com o pecado. Ou seja, quando você olha para a sua mão e fala carne podre, não é, sabe? Não é, isso não te traz essa ideia? Não é, ou seja, esse não é veio de lá de dentro como uma rejeição, que isso seja em relação ao pecado, não aceito isso. Quando nós chegamos nesse ponto, nós estamos começando a adorar a Deus em espírito e em verdade. Feche os seus olhos, queridos. Eu acho que nós precisamos fazer muito conosco mesmo. Eu acho que eu preciso fazer muito comigo. Eu não vou falar por você, porque cada um dá conta de si mesmo. Mas eu preciso. Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor, contritos, ou seja, pesarosos, acerca do que somos. E pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, que habita em nós, penetre em todos os cantos sujos do nosso coração, mostre para nós, porque a Tua palavra diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, faça isso em nós. Nós não queremos somente cantar, nós queremos viver a beleza da Sua santidade. Nós não só queremos cantar a Tua santidade, mas nós queremos viver a Tua santidade. Nós não queremos só exultar por termos a marca da promessa, mas nós queremos viver como tendo a marca realmente dessa promessa e fazendo o que Ele precisa fazer. Ele sabe, Ele faz, mas nós aqui muitas vezes não deixamos Ele fazer o que precisa ser feito dentro de nós, porque nós nos achamos bons demais. Ajuda-nos, ó Deus, a ver a podridão dos nossos ossos e do nosso coração, para podermos ver a beleza da Tua santidade. Oramos como igreja, contritos, tristes, mas pedindo ao Senhor, faz em nós a obra que precisa ser feita. Mexe conosco. Usa a Tua disciplina se for o caso, ó Deus, mas nós queremos estar Te adorando em espírito e em verdade. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém.